Bom, a minha apresentação ela está dividida em três partes. A primeira parte, eu vou fazer um breve panorama de como o Brasil se transformou em um dos maiores produtores do mundo. Depois, na segunda parte, eu vou mencionar quem são os controladores dos principais grupos do agronegócio no Brasil e vou terminar discutindo aqui com vocês os limites e os problemas do agronegócio ter se tornado o motor da economia brasileira, né? Então, vamos começar. Ao final do governo Juscelino, né, a gente olhava para o Brasil e a gente via a seguinte situação: a gente tinha um sistema industrial avançado e, ao seu lado, uma agricultura mergulhada no atraso, né? E essa agricultura ela é marcada, de um lado, pelo latifúndio de baixa produtividade e, de outro, pelo minifúndio abandonado ao seu próprio destino, né? O país era importador líquido de alimentos, tais como cereais e carne de frango. O café continuava a ser o maior produto de exportação do Brasil, correspondendo a praticamente 50% das exportações totais. E tudo isso em um cenário em que o crescimento econômico e populacional, né, junto com a rápida urbanização, tornavam indispensável o aumento da oferta alimentar, né? O risco era do país sofrer crises de desabastecimento, portanto, era um cenário bem crítico, né? Bom, isso ao final isso durante o governo Juscelino. Hoje, quando a gente olha para o Brasil, o país se tornou o maior produtor de soja, açúcar, etanol, laranja, carnes processadas e o segundo maior produtor de milho, né? O país continua a ser um dos maiores produtores de café, conforme vocês sabem, mas as exportações correspondem a uma parcela diminuta das exportações totais. E a pergunta que deve ser feita é a seguinte, né? Como isso foi possível? Bom, e foi possível graças ao projeto dos governos militares, né? O desenvolvimento do capitalismo no campo era um projeto político e econômico prioritário dos vencedores de 64. E o desenho da política agrícola, conforme vocês sabem, contou com a colaboração decisiva de Delfim Neto, né, que já nas suas teses na USP, né, tanto na própria, mas quanto as que ele orientou, ele era aquela coisa, modernização sem reforma agrária, né. Bom, essa política nos governos militares esteve assentada em três pilares principais. Primeiro pilar, crédito público abundante e subsidiado, né, com juros negativos, que incluía também uma política de preços mínimos e subsídio às exportações. O Banco do Brasil desempenhou um papel central nesse processo, né. Só para citar um número aqui, o Banco do Brasil chegou a representar praticamente 79% de todo o crédito rural no final dos anos 70, né. E é claro que esse crédito se concentrou nas mãos dos maiores produtores, né? 1% dos estabelecimentos concentravam praticamente 38% de crédito rural, né? Portanto, muito concentrado. O segundo pilar dessa política foi o fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação, por meio da criação da Embrapa, em 73, da Embrater, né? E eu quero salientar aqui que, sem os esforços de pesquisa da Embrapa, em suas várias áreas, a incorporação das terras do Cerrado nos anos 70 e 80 seria inviável, né? Basta pensar na produção de soja no centro-oeste e, mais recentemente, na de trigo no norte do país, né? Bom, e o terceiro pilar dessa política foi a expansão das terras agriculturais públicos, maciços em infraestrutura e na estruturação das cidades urbanas, né? Pouca gente fala sobre isso. É claro que a ocupação do Centro-Oeste também dependia de homens
corajosos, não vamos dizer que não, que se deslocassem para essa área quase deserta do país, né? E esse fluxo migratório em direção ao cerrado brasileiro, ele foi protagonizado pela figura do gaúcho. Quem é esse sujeito? Eram pequenos e médios agricultores, oriundos da região sul do país, né, não só do Rio Grande do Sul, mas também de Santa Catarina e Paraná, que já haviam participado de projetos de colonização nos anos 50 e 60. Essa migração, ela foi independente, mas também contou com colonizadoras privadas e com assentamentos, né? Agora, o que eu quero frisar, e isso poucos especialistas no assunto sublinham, né, que o papel do Estado para a ocupação do Centro-Oeste foi fundamental, porque o discurso é o seguinte: esses homens corajosos, empreendedores, não é? Veja, nada disso teria acontecido sem o Estado, né? Tanto em termos do financiamento, quanto em termos do investimento enorme em pesquisa e desenvolvimento, e mesmo em termos do incentivo à migração, seja por meio dos assentamentos, mas principalmente por meio dos investimentos públicos em infraestrutura e na estruturação das cidades em si, né? Então, quero sublinhar isso, a importância do papel do Estado para entender esse movimento. Bom, então, ao final dos anos 70, né, você tem uma integração significativa da cadeia do agronegócio no Brasil, tanto para trás quanto para frente, né? E essa articulação forte e bem-sucedida, ela se deu justamente em razão da articulação entre o Estado e o setor privado. Nos anos 80, o capitalismo do campo avançou, mesmo diante da crise da dívida, né? E é claro que houve uma contração do crédito rural, mas ela ocorreu principalmente para investimentos, o que foi um problema menor à época, porque os grandes produtores já estavam capitalizados, né? Nos anos 90, assim como aconteceu com a indústria, a liberalização econômica expôs o setor a um choque de competição com redução do nível de proteção. Aumentou enormemente a volatilidade do mercado de futuros e causando uma exposição muito grande dos produtores, né? Os baixos preços das commodities em reais e a alta dívida agrícola levaram muitos produtores a quebrarem, vários quebraram. Reparem que a situação do agro naquele momento era tão grave quanto na indústria, né? Só que, em meio a esse cenário, o que o governo fez? Realizou vários planos de renegociação das dívidas para salvar os produtores mais bem posicionados, né? Principalmente por meio da securitização da dívida rural. Sem isso, teria sido um desastre completo, o desastre que a gente vê na indústria, né, brasileira nos anos 90, teria acontecido com o agronegócio. Não aconteceu em razão dessa renegociação das dívidas e, mais uma vez aqui, sublinhando para os produtores mais bem posicionados, né? E para esses grandes produtores, o crédito, apesar de agora sujeito a taxas de juros reais positivas, né, ainda assim contava com taxas substancialmente menores que as de mercado. Esse crédito abundância, né, para os maiores produtores, também aumentou enormemente a heterogeneidade estrutural dos estabelecimentos agrícolas, né. Bom, este é o cenário que nós encontramos ao final do século XX. Ao final do século XXI, vocês sabem bem, boom de commodities puxado pelo crescimento chinês, né. E daí, os grandes grupos agropecuários consolidados e inseridos nas cadeias globais do agronegócio durante os anos 90, encontraram na demanda externa uma fonte sustentada de crescimento, né?
Foi aí que o Brasil se tornou um importante player do agronegócio mundial, com taxas de crescimento da produção agrícola maiores que as apresentadas pelos Estados Unidos, pela China ou pela Europa, né? A estrutura de mercado do setor agropecuário, já caracterizada pela presença de grandes grupos, né, nos anos 90, concentrou-se e centralizou-se em níveis inéditos, né? É claro que o BNDES teve um papel importante nesse movimento, ao fomentar fusões e aquisições, especialmente na agroindústria. Só basta pensar na JBS ou na Marfrig, né? Vou dar o exemplo da Marfrig. A Marfrig fez mais de 40 aquisições entre 2006 e 2010. Então, essa maior associação, né, entre a grande propriedade fundiária e o grande capital agroindustrial impulsionou a maior concentração e centralização do capital em todas as etapas da cadeia, né, do agro, tanto do que o pessoal chama de porteira para dentro, né, referente à produção agrícola em si, mas também da porteira para fora, né, ou seja, desde lá da produção de insumos, maquinários, até o setor de distribuição, né. Ou seja, mais uma vez, o crédito público ele continuou sendo decisivo tanto para a centralização do capital quanto para o financiamento corrente desses grandes produtores, certo? Bom, passemos para o segundo ponto da apresentação. Quem são os bilionários e os miliardários do agro, né? Quem foram os grandes beneficiados desse processo